Pai do Senhor, irmãos. Amém. Gostaria nessa noite trazer uma reflexão da palavra de Deus junto com os irmãos presentes, os irmãos que se encontram também em casa. Que a paz do Senhor também alcance o seu lar. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Jó. Vamos pensar hoje um pouco sobre a história desse grande homem. Traz alguns exemplos para a nossa vida. Jó, capítulo número 1, a partir do verso de número 6. Jó, capítulo de número 1, a partir do verso número 6. Se você não encontrou, está antes dos Salmos. Diz assim a palavra do Senhor: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor o perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto e que teme a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo pusesse uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoasse a sua obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estenda a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: vai, pode fazer o que quiseres com tudo o que ele tem, só não estende a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Falar sobre Jó é lembrar de um homem paciente. Uma história bem conhecida, mas a Bíblia ela é uma fonte de inspiração para todos nós, e o Espírito Santo é quem nos traz a revelação da sua palavra. Como falei, o livro de Jó nos traz essa ideia de alguém muito paciente. Você é paciente? Hein? Lá em casa, irmão, eu estou me esforçando. Mas a paciência é uma virtude. Paciência é uma virtude. E nós estamos vivendo num período, estamos andando esses dias de muita agonia, de muita pressa, de querer as coisas muito rápido. As respostas têm que ser muito imediatas. E nós estamos vivendo nessa correria. Estamos vivendo na época do iFood, né? De tudo muito rápido, né? Agora, antes, você precisava sair de casa, e quando eu abria a geladeira antigamente, que olhava e, eita, vamos comer uma coisinha melhor, aí já pensava em dizer assim, vou ter que ir para o restaurante, fazer o pedido, ficar esperando, e agora é tudo muito rápido, né? Pega o celular, chega na porta de casa, ainda se cadastrar, não precisa nem passar o cartão para não demorar, né? Já tudo muito rápido. Então, nós estamos vivendo nesse período, né? Esse momento das coisas muito imediatas. Mas isso tem também afetado algumas coisas também na nossa vida, porque a gente tem trazido essas coisas para nosso dia a dia, para dentro de casa, com nossos filhos, no nosso casamento, e também estamos trazendo isso para a igreja, para dentro da igreja.
queremos as coisas que aconteçam muito rápido, né? As coisas têm que ser muito rápido. Então nós estamos vivendo nesse tempo muito difícil, porque a gente sabe que tem coisas que acontecem na nossa vida que requer tempo para organizar, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, e tem coisa que requer tempo. Mas a gente vai ver sobre esse homem, Jó, um homem de tanta paciência, em que o seu livro, né, a gente não tem muita informação de quem escreveu o seu livro. Alguns dizem que foi Salomão, outros dizem que foi Moisés, Ezequias, Esdras. A Bíblia não fala muito sobre a referência, né, de Jó, seus pais, mas cita o exemplo de um homem reto, temente ao Senhor, que se desviava do mal, um homem muito próspero, um homem que é para a gente seguir como exemplo, né? Para a gente seguir como exemplo, que é tudo que esse homem tem, era o que a gente queria, né? Ter filhos. Eu lembro quando as pessoas chegavam perto de mim e diziam: e aí, quantos filhos você pensa em ter? Eu dizia 7. Eu dizia 7. Mas 7 era o nome do meu primeiro filho. Entendeu? Mas aí veio o Samuel, veio a Noemi, aí a gente parou, que a gente vê que quanto mais o negócio... Mas era um homem muito próspero, na sua família, tudo ia muito bem, né? Um homem, no meio da sociedade onde ele vivia, o homem mais conhecido da terra, como diz no capítulo 1, né? Vai falar que ele era um homem muito poderoso, porque tinha muitos bens, e tudo isso que Jó construiu, teve tempo, né? Não sei, a Bíblia não relata que foi o seu pai que deixou como herança, mas eu acredito que tudo isso ele veio construindo no decorrer da sua vida. Mas chegou um momento, e chega um momento na vida da gente, que a gente não entende as coisas que acontecem. Esses dias, principalmente esse mês que passou, foi um mês muito difícil, confesso aos irmãos, que foi quando eu pensei nesse texto. Foi dias que a gente passaram, dias de agonia, como diz Paulo, dias difíceis que nós enfrentamos. Minha sogra enferma, os irmãos sabem disso, a gente orando, passou alguns dias no hospital, internada. E algumas outras coisas durante esse período começaram a acontecer, de notícias que não eram muito boas, no trabalho, de coisas que estavam ao nosso redor, e eu fiquei me sentindo assim também como Jó. E dessa mesma forma a Bíblia relata aqui na vida de Jó, que chegou um dia muito difícil para Jó. Um dia que o Senhor quis lhe provar. E o texto que foi lido diz que revela algo que acontece nas regiões celestiais, e diz que chegou um dia de uma reunião de Deus com seus filhos. E nessa reunião, o texto revela que aconteceu algumas coisas aconteceu ali, porque no meio dessa reunião com seus filhos, Satanás, que é uma das suas características, gosta de entrar no meio de tudo para colocar o seu dedo sujo. Ele estava ali e Deus quis, naquele momento, trazer Jó como uma referência de um homem perfeito, ser humano perfeito. Tem quem diga que Jó é simplesmente um conto, porque não se fala muitas coisas sobre ele. Eu acredito que, se a Bíblia diz aqui, eu acredito que esse homem, ele existiu. Eu acredito que ele existiu. E aí, Deus fala sobre Jó diante de Satanás e diz: você parou, você viu o meu servo Jó? E o Senhor dá algumas características de Jó, falando sobre a sua integridade, homem reto, homem que temia Deus e que se desviava do mal. Mas Satanás questiona a Deus. Vem, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre a sua tese. Ele diz que Satanás vem com a sua tese dizendo: tudo bem, Jó só é tudo isso que o Senhor está dizendo, porque ele está cercado de bens, tudo é favorável para ele. Então é muito fácil dar glória a Deus, cantar louvor, quando as coisas estão indo bem.
dançar como Miriam dançou, depois de ver o milagre que o mar se abre. É tudo muito fácil quando tudo está indo bem. Satanás vem com essa ideia. Mas Deus conhece os seus filhos. E Deus prova cada um na sua capacidade, porque Ele conhece o coração do ser humano. E Deus diz: tudo bem, então vai lá, toca em tudo, você pode fazer o que quiser, em tudo. Agora, não toca nele. E Satanás vai fazer a sua primeira prova. Satanás chega a tocar agora nos bens de Jó. Eu já falei aqui para os irmãos, numa oportunidade que falei sobre Jó, falei quando Jó se sentia como uma árvore cortada, passando uma fase muito difícil, mas agora nada ainda tinha acontecido com Jó, mas o texto diz no versículo de número 13, que chegou um dia em que os filhos de Jó comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão mais velho, e veio a primeira notícia de alguém que chegou dizendo para Jó: Jó, os bois estavam lavrando e os jumentos também nos pastos, e de repente veio os inimigos e tomaram e mataram e levaram alguns desses animais. E Jó para e diz: alguma coisa aconteceu, mas tudo bem, eu tenho ainda muitas coisas envolvidas ao meu redor, tem muitas coisas ainda que está diante de mim. Como eu sempre comecei lá de baixo e sei, eu ainda tenho outras coisas para poder recomeçar. Mas o texto vai dizer mais adiante que quando essa notícia termina, Jó não entra em desespero, o texto não mostra. Diz que alguns dos seus servos foram mortos a fio de espada, e diz que logo quando termina essa notícia, outro mensageiro chega diante dele e diz: Jó, o fogo de Deus caiu do céu. E aí, Jó, os seus servos que estavam ali, as suas ovelhas, tudo isso, Jó, aconteceu também uma grande tragédia. E só eu escapei para trazer essa notícia. Talvez Jó parou, pensou e disse: tudo bem, perdi alguns bens, perdi jumento, perdi boi, agora eu perdi ovelhas, mas tudo bem, ainda tem os camelos, que ainda podem levar as mercadorias. Eu sempre comecei lá de baixo, então ainda há esperança para a minha vida, ainda tenho muitas coisas, servos que estão ao meu favor. E disso chega outro que diz: os caldeus vieram em 3 bandos, atracaram os camelos, e aí levaram. E aí Jó para e cai a ficha, e Jó começa talvez a pensar, dizer: o que é isso que está acontecendo? Meu Deus, perdi todas as coisas que eu tinha, as coisas estão acontecendo ao meu redor, e agora eu comecei a perceber. Mas aí o texto também diz que vai entrar em um outro ponto, que agora, depois que esse servo fala tudo sobre isso, Jó para. No texto do versículo 18 diz que também este estava ainda falando, veio outro e agora vai trazer uma notícia para Jó. Enquanto as coisas estavam sobre os bens, Jó talvez parou no momento e disse assim: não, tudo bem, perdi tudo isso, mas eu tenho uma coisa ainda que é muito valiosa na minha vida. Eu tenho a minha família, eu tenho filhos fortes, eu tenho 3 filhas lindas, eles podem me ajudar e a gente construir tudo de novo, porque eu ainda tenho a minha família, então tudo vai dar certo. Eu nunca consegui nada fácil, mas aí vem uma notícia, irmãos, que abala o coração de um pai e de uma mãe. Alguém chega e diz: Jó, seus filhos estavam na casa do irmão primogênito, mais velho, e nisso, um forte vento caiu sobre o deserto, e a casa caiu com eles embaixo.
e todos eles morreram. E só eu escapei para te trazer a notícia. Jó agora nesse momento para, e o versículo número 20 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, atribuindo a Deus falta alguma. A gente, quando olha para esse homem, vê um homem perfeito em sua paciência. E o cuidado que Jó tinha, quando Jó, o texto vai dizer no capítulo 1, que antes que seus filhos viessem a pecar, Jó preparou um altar para sacrificar os animais. Talvez os seus filhos viessem a pecar, Jó já fazia isso antecipado. Mas aqui Jó agora entra num momento difícil para ele, porque os bens que ele tinha, talvez poderia conquistar tudo de novo, mas agora entrou numa parte muito difícil para o ser humano, quando se trata em relação à família, porque Jó agora disse: eu perdi a minha esperança, eu perdi a minha família, agora só resta eu e a minha esposa. Mas nisso ainda Deus lá do cima estava contemplando a vida de Jó. E eu quero dizer uma coisa para você hoje aqui nessa noite, e eu preciso novamente dizer isso, e quantas vezes for possível, irei dizer: Deus não erra em seus cálculos. Deus sabe muito bem quem é você, irmão. Deus sabe muito bem quem é você, irmã. Deus sabe a crise que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando, mas tem gente passando por situações piores do que a sua. Mas aqui ainda não termina essa história, porque em tudo, nesse ponto, Satanás quebrou a cara. Satanás fez de tudo, tocou na sua família, tocou nos seus bens, mas Jó ainda continuou fiel ao Senhor. E se você olhar ao seu redor, talvez você conhece gente que está passando por situação difícil, mas faz como a gente cantou hoje aqui, ele está dando glória na luta, ele está louvando o Senhor em meio à tempestade, e você não entende. Tem tudo em casa, mas murmura, e tem outros passando por dificuldade, mas está dizendo: Deus, eu te agradeço, porque ainda tem farinha na botija, ainda tem azeite na panela, mas ele entende que no momento ele vem, irmãos, ele vem. E Jó aqui, mais uma vez passando por esse momento difícil, mas o texto no capítulo de número 2 vai dizer que teve outra reunião. Satanás vai de novo, e aí Deus, sabe aquele pai que conhece o filho que tem? Que alguém chega e diz: mas teu filho, tu diz: meu filho, isso não é perfil dele não. Eu conheço muito bem. Às vezes você se decepciona, porque ele realmente fez, mas quando você conhece o filho que tem, você sabe as características. E aqui Deus, conhecendo Jó, e aí Deus faz a mesma pergunta: de onde você vem? Ele diz: eu vim de odiar a terra. Aí ele vai dizer: visse lá Jó? Ninguém há na terra como ele. Aí ele disse: mas também pele por pele, toca nele, toca na saúde dele, se você não vai ver se ele murmura contra ti. Aí Deus disse: tá certo, toca nele, só não tira a sua alma.
Satanás é limitado. Para fazer qualquer coisa, ele tem que pedir permissão a Deus. Ele não pode tomar um passo adiante se Deus disser assim: existe um limite aqui. Você só faz o que eu quero. Mas tem coisa que às vezes Deus permite, irmão, acontecer na nossa vida, que é para forjar o nosso caráter. Às vezes Deus deixa a coisa acontecer ao nosso redor e a gente fica parando e pensando: mas Deus, por que isso? Aí Deus vai dizer: eu não preciso lhe dar explicação, mas lá na frente você vai ver o livramento que eu fiz. Você vai ver lá na frente porque eu tive que fazer isso. Você vai ver lá na frente, você vai ver na eternidade que eu precisei agir. Quando você estava dormindo, eu estava trabalhando, te protegendo, fazendo alguma coisa para que hoje isso pudesse acontecer. E eu não preciso lhe dar explicação. E aí, agora Satanás vai com toda o seu ódio, porque é o que tem no coração dele, porque ele vem para roubar, matar e destruir. E se ele pudesse, ele tirava a vida de Jó, mas Deus disse: isso aí não, mas toca nele, porque eu conheço você, Adriana, eu conheço você, João, eu conheço você, Edivan, Eliane, eu conheço vocês, eu sei o que vocês suportam, eu sei que vocês não negam a fé, porque a fé de vocês não está baseada em coisa, está baseada naquilo quando eu me revelei a vocês, e por isso que eu conheço. E aí, irmãos, Jó passa, um homem que passa uma das piores dores que o ser humano consegue suportar. Jó enfrenta uma crise na sua saúde. Em Jó, capítulo de número 19, versículo 17 e 18, Jó vai dizer que ele cheirava mal, a minha esposa já não suportava mais, as crianças se afastavam de mim, eu precisei me retirar de meio do povo, as feridas, os tumores eram grandes, que eu precisava passar um caco de telha aqui talvez para coçar, porque com a mão não fazia nada, tinha que ser algo mais agressivo à pele. Ele vai dizer no capítulo de número 7, versículo de número 5, que ele diz que o meu corpo estava cheio de vermes. Ninguém suportava ficar ao meu lado, a minha situação era de podridão, era de derrota para quem olhasse de fora e dissesse: o que é que está acontecendo com esse homem? E às vezes você vê alguém passando em crise, passando dificuldade, de vez de você orar por ele, você critica, mas você não sabe o que Deus está fazendo na vida daquele homem, daquela mulher. Mas o texto diz, mais adiante, que Jó passa num momento muito difícil. E Jó, passando por tudo isso, a sua esposa chega e diz: Jó, está difícil, filho. Você ainda permanece assim calado. Talvez ela perceber que ele não reclamava nem murmurava, dizia: amaldiçoa teu Deus e morre. Jó, olha, bota um ponto final. Acaba com isso de uma vez. Ou talvez para você que já ouviu algumas mensagens que mandaram para você: tira a sua vida e está tudo resolvido. Bota um ponto final. Satanás em tudo quer botar ponto final, mas nosso Deus é um Deus que coloca vírgula. Enquanto ele diz aqui acabou, Deus diz não acabou não, porque a ordem é minha, o tempo é meu. Eu boto um vírgula e mostro lá na frente quem eu vou fazer na vida dele, quem ele vai se tornar. E aí a sua mulher disse: amaldiçoa Deus e morre. Aí Jó para e diz: meu Deus,
Eu te conheci através da fé, porque lá no final ele vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Aí vai dizer: tu fala como uma louca. Recebeste o bem de Deus e o mal não queres tu aceitar? E o texto diz no verso de número 10 que em tudo Jó não pecou. Satanás sai de cena. E agora Jó vai passar por outro desafio muito difícil. Perdeu tudo que tinha, perdeu seus filhos, estava enfermo, e agora a crítica sobre a sua conduta. O texto vai dizer que os seus amigos, 3 amigos, vieram para visitar Jó, talvez pela notícia que já rodava. E eles foram para conhecer Jó, porque na última vez que talvez viram Jó, Jó estava dentro de uma Mercedes, bem vestido, com um paletó fino, um Rolex no braço, porque era o homem mais poderoso da região. E ali, quando chegaram naquele momento que olharam, não conheceram aquele homem com cabeça raspada, cheio de tumores, a sua boca toda estourada, sofrendo a maior crise e a maior dor que um ser humano pode viver. Ele estava enfrentando e não conheceram Jó. E diz que olharam de longe, e quando viram que era realmente ele, o texto diz que eles pegaram o seu pano, se jogaram na cinza, e passaram 7 dias e 7 noites sem dizer nada. Eu posso dizer que esses homens não eram amigos de Jó? Eram. Eles eram. Mas se tem uma coisa, irmãos, quando nós estamos no funeral, ou quando alguém fala da morte, você ficar calado é a melhor coisa, porque não tem palavras. Esses homens fizeram isso, vendo a situação de Jó, à beira da morte, honraram Jó, ficaram calados, mas depois talvez eles disseram assim: como pode um homem tão bom, generoso, passar por uma situação dessa? E agora começaram a questionar Jó. Jó, aconteceu alguma coisa, amigo. Só pode ter acontecido alguma coisa. Talvez, Jó, o que você esteja passando é pecado, Jó. E tem coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida, crise, que não significa que seja pecado. É Deus nos provando, é Deus nos chamando mais para perto, porque a provação é Deus dizendo: vem mais para perto, porque eu quero cuidar, você está muito longe. Porque enquanto você não tem tempo mais para parar para orar, você não lê a Bíblia, e eu preciso te chamar para perto, e você vem para perto às vezes num acocho. Parece que no momento da crise e da dor, a oração é mais sincera, irmão. Você fica tão mais sensível. O louvor começa a tocar no teclado, você já começa a chorar. Eita Jesus. Na verdade, quando você está passando na dor, que descobriu alguma coisa, ou talvez pelo resultado de exame que ainda você nem sabe o que é, e aí você já começa a pensar e dizer: meu Deus, venha cá. Você fica tão sensível. Aí Deus disse: eu gosto assim. Não precisava, mas eu gosto assim. E aí os amigos agora começam a questionar sobre Jó. Começam a falar a respeito de Jó. Começam a falar sobre a integridade de Jó. Começam a colocar a fé de Jó em prova. Começa a falar sobre a retidão de Jó, de como Jó era reto, mas será que realmente era reto? Ou será que, como diz um ditado, que é como o diabo, ele dá com a colher, mas quando ele vai tirar, ele tira com a concha?
Será que Deus não estava dando corda para ver o que Jó, até onde Jó via? Porque ia dizer assim, olha aí, que era o que Satanás queria ver, mas Jó permaneceu firme. E aí começaram a questionar a integridade de Jó. E aí, queridos, eu quero rapidamente falar com você sobre um ponto que é fundamental. A primeira coisa, e quando você estiver enfrentando essa crise, pegando o exemplo de Jó, seja temente a Deus. Quem conhece o Pai, sabe que o Pai vem para socorrer. Quem conhece a mãe, sabe que ela não vai conseguir dormir a noite toda se você tiver com febre. A mesma coisa é Deus. Quem conhece o Deus que sabe muito bem que em um momento Ele vai agir. Talvez você já ouviu tantas vezes os pregadores, os louvores dizer aqui, mas vai chegar um momento que Deus, Ele vai agir. Eu preciso dizer isso para você, irmão. Deus vai agir na sua causa. Deus vai entrar com providência na sua casa, na sua vida. Ele vai agir. Ele vai agir. Aí chegou um momento em que Jó entra em crise. Eu não sei se você já entrou nessa crise. Eu já entrei várias vezes, já saí, já entrei, já saí. De ficar me questionando. Dizer, oh Deus, por que tanto sofrimento, Senhor? Eu tento fazer tudo para a tua obra, eu me dou para a tua obra e o que eu levo é isso. Dão as costas para mim. Parece que o que eu tenho feito não vale a pena. Aí Deus disse, tu está fazendo para quem? Olha para mim, filho. O teu negócio é comigo. Tu assumiste compromisso comigo, a fidelidade é comigo, faz para mim. E temer ao Senhor é como diz Provérbios capítulo 14, verso 26. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura no dia da angústia. Eu já falei, se você conhece Deus, não o Deus que falam por aí, mas o Deus, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que enviou resgate para você, você sabe que Ele vem, e quando Ele chega, Ele surpreende. Quando Ele chegou na casa daquele homem que foi procurar Jesus, e disse, Senhor, minha filha está à beira da morte. Jesus disse, vamos na tua casa. Quando Jesus está chegando, alguém diz assim, não precisa mais incomodar o mestre. Ela já morreu. Jesus olha para ele, talvez ele quis perder a fé. Jesus disse, ei, eu sou a ressurreição e a vida, vamos lá. Quando chegar lá, tinha gente chorando por causa da menina. Tinha gente que não estava acreditando e talvez disse, o que é que adianta ele agora trazer esse homem? Aí Jesus disse, olha, entra quem tem fé. Pedro, João, você mãe, você pai, vamos lá no quarto. Quem não acredita, fica do lado de fora. Tem gente que vai ver a tua vitória e tem gente que não vai saber e não vai entender. Mas aquele que compreende, que sabe que Deus está agindo, vai entrar no quarto, a menina vai ressuscitar, o milagre acontece e ainda vai tomar água. Tu duvida do Deus que tu tem, irmão? Tu baixa a cabeça debaixo de ameaça de homem, irmão. A palavra final vem dele. Quem protege é ele, quem guarda é ele, quem livra é ele. Tema ao Senhor. Salmo 33, 18. Mas o Senhor protege aqueles que temem, aqueles que confiam, a esperança no seu amor. A outra coisa, irmãos,
Seja reto. Não se venda. Se alguém vir colocar a tua fidelidade, a tua integridade à prova, tu diz não. Está repreendido em nome de Jesus. Essa conduta não é minha não, irmão. Foi de alguém, eu sei. A minha integridade não permite fazer isso. Eu sou fiel ao Senhor. Eu ando em fidelidade. Não, mas bota a notinha por baixo. Ninguém está vendo. Ninguém vai saber. Tu diz não. Aquele lá de cima me vê todo dia. Ele me conhece. Gostaria de convidar o louvor nesse momento. O Kelvin, Renata, Diana. A Bíblia diz, no Salmo 1, verso de número 1, diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e noite. É homem que se desvia do mal. Eu não sei o que é que você tem ouvido, o que é que você tem escutado, mas a palavra de Deus fala hoje para mim e para você. Se desvie do mal. Eu te mostro quando tem maldade. Eu te mostro quando alguém maquiavélico está preparando alguma coisa contra você. Ei, eu te revelo, eu te dou discernimento. Olhe, se desvie do mal, filho. Mas permaneça firme. Não negue a fé. Não negue a fé, permaneça firme. E a Bíblia vai dizer que Jó, como falei, começou a entrar em crise, talvez querendo entrar em depressão, e querendo amaldiçoar o dia que nasceu, se faltasse leite da minha mãe para que eu não pudesse me alimentar e morresse, talvez seria bom. Oh, aleluia. E se tem uma coisa que deixa a gente em agonia, é quando a gente faz uma pergunta e quer ouvir resposta e ninguém responde. Tem vezes que Deus se cala e você fica em agonia e Ele não responde, e você não entende porque Deus não falou nada para Jó. E Jó, passando por tudo aquilo com seus amigos, chegou um momento que Jó entra em crise, como falei, e Jó começa a questionar, começa a falar, e Deus diz: eu agora vou falar contigo, Jó. Não é para te dar explicação do que eu fiz, o que eu precisei fazer, mas deixa eu dizer, Jó 38. Levanta, Jó, senta aqui. A conversa agora vai ser, de frente a frente, eu contigo. Eu vou apresentar você, vou me apresentar você num redemoinho. E uma voz vai sair dali. E a voz começou a bradar no meio do redemoinho, e disse: Jó, vamos falar sobre a terra. Aonde tu estava quando eu estava colocando o firmamento da terra? Talvez Jó disse: eu nem sabia que isso existia. Aonde tu estava, Jó, quando eu comecei a botar limite na terra? Quando eu comecei a dizer: mar, até aqui. Erva do campo cresça, neve apareça, chuva desça. Aí Deus vai dizer: vamos falar sobre o céu. Onde tu estava quando eu fiz a separação? Aí Jó começa a entender e dizer: eu não tenho mais nem o que falar, Senhor. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas mesmo assim eu era temente, porque a fé brotou no meu coração. Agora os meus olhos te veem. Agora que eu permaneço firme,
Aí Deus vai dizer: agora muda a tua oração. Enquanto alguém estava te criticando, ora por ele. E quando Jó começou a orar pelos seus amigos, Deus começou a abrir as portas do céu para agir na vida de Jó. Quando você começar a mudar a sua oração, irmão, de vez de pedir para Deus vir com providência para matar, para destruir, você diz: Deus tem misericórdia, age na vida dele, muda o cativeiro, cura ele para que ele seja curado em teu nome. Mesmo ele se levantando contra mim, porque eu sei quem está por trás. E o texto vai dizer que Deus restituiu tudo a Jó. Agora, sabe como foi que Deus fez? Jó não achou uma caixa cheia de ouro não, viu? Não. A Bíblia vai dizer que os amigos que Jó tinha ficaram sabendo. Deus já tinha curado, e todos eles que vinham para Jó traziam um anel de ouro, trazia um presente para Jó. A um ponto que Deus dessa forma restituiu tudo a Jó. Vai ser assim, irmãos. Eu acredito que vai ser assim. Isso não é conversa e nem pregação falando sobre prosperidade, mas a Bíblia é cheia de mostrar que Deus prospera sim os seus filhos, que Deus abençoa assim os seus filhos. Talvez alguém se incomode com o que você tem, não queira nem saber, diga: se foi Ele que me deu, eu só abro a boca e louvo. Se foi Ele que me deu, eu abro a boca e ajudo. Se é Ele que me dá, aquele que chega perto de mim também é abençoado. Deus está agindo na tua causa. Talvez você esteja como Jó, ainda não viu nada, mas Ele vai te responder. Levanta dando glória a Deus. Eita, que glória, meu Deus. Levanta dando glória a Deus, irmão, dizendo: hoje eu estou aqui, eu estou vivo. Aleluia.